Se tem uma coisa certa na história da humanidade, é que nós, seres humanos, estamos procurando nos conectar com algo espiritual desde que o mundo é mundo, certo? A ideia principal desse episódio é essa, e essa ideia me veio em dois momentos bem distintos da minha vida, da forma como ela vai ser apresentada aqui hoje. E eu estou apaixonada por essa ideia, na verdade, porque eu me considero uma pessoa espiritualizada, digamos assim, tipo, eu sempre senti uma necessidade de me conectar espiritualmente com alguma coisa. E durante muito tempo eu achava que isso era tipo uma fraqueza ou algum tipo de defeito, algum tipo de falta de dependência, de ou até de medo, né, de ser castigada e tudo mais. E aí eu vou contar um pouco também sobre a minha jornada em igrejas especificamente, mas eu me considero uma pessoa muito espiritualizada e eu quero compartilhar um pouco da minha jornada porque eu tenho percebido como o nosso mundo está doente espiritualmente, né? Como a humanidade tem perdido a esperança em tudo, né? Nas igrejas em si, nos governos, nas instituições, a gente não tem mais comunidades, a gente não tem mais um senso de unidade que seja forte espiritualmente, e isso causa, né, desde conflitos globais até epidemia de cadáveres, que é o que acontece hoje na China, não é verdade? Mas vamos por partes, né? Eu quero começar esse raciocínio falando, né, que existem centenas de religiões e divindades na história da humanidade que comprovam isso de que nós, seres humanos, estamos tentando nos conectar com algo que é espiritual, que é transcendental. A humanidade, né, além a gente tem hoje aqui no Brasil, nesse momento da história, muito mais contato com o cristianismo, né? A gente tem vertentes de cristianismo, mas a gente tem uma ideia, uma religião monoteísta que já é bem consolidada, digamos assim, né? 2026 anos. Mas em algum momento a gente precisa também pensar que existiram outras religiões antes do cristianismo. O que é isso, né? Comprova, sei lá, desde do Paleolítico o ser humano está construindo o bonequinho de barro. Aí, por muito tempo, o ser humano se relacionou com a natureza em termos de espiritualidade, então atribuiu as forças da natureza a deuses e deusas dos mais diversos caracteres. Então, a princípio, o que me parece, então, até agora, de tudo isso que eu tenho visto, é o ser humano tem alguma parada que é espiritual, tá ligado? Não é possível que a gente fazendo tanta coisa durante tanto tempo sobre um assunto seja porque tá todo mundo maluco. A gente tem algum tipo de conexão espiritual com alguma força doida que rege o universo. E aí, o que eu entendo por espiritualidade? São conexões luminosas, e aí essa é uma palavra nova que eu aprendi do Carl Jung, que quer dizer experiências de sublimação, de coisas que você se sente profundamente conectado com algo maior espiritualmente, né? Tudo aquilo que é luminoso são experiências que te trazem um profundo sentido da vida, vamos dizer assim, tá? Então a gente tem a espiritualidade, ela é essa experiência luminosa e pode ter um cunho religioso ou não. Então, eu vou explicar um pouco melhor sobre a ideia da fita de Mobius, mas é esse ponto aqui é exatamente como eu imagino. Ai, meu Deus, o Chico latindo. Gente, desculpa. A gente busca essas experiências em vários lugares diferentes, mas é tudo a mesma coisa, é tudo uma coisa só que o ser humano foi descrevendo e foi movendo de um jeito que fazia mais sentido de acordo com a sua época. E aí, eu não sei se você sabe,
Desde 2019, a Organização Mundial da Saúde começou a considerar a esfera espiritual como parte da saúde global do ser humano. Então, existem vários tipos de saúde, né? Saúde física, saúde mental, etc. Desde 2019, eles consideram a saúde espiritual como um dos indicadores da saúde global do ser humano. Mais uma vez, né? A gente provendo explicações para algo que é estritamente humano. E aí, de fato, a gente sabe o quanto pode ser miserável uma experiência humana quando você não tem nenhum tipo de contato espiritual, qualquer coisa que seja. E aí eu quero dizer assim, cara, às vezes você se emociona de ver um pôr do sol na praia. Isso é uma experiência luminosa, tá ligado? É você olhar aquilo e você começar a ter uma reflexão da sua vida sobre como você é pequeno e o universo é gigante e a nossa vida é curta, então a gente tem que aproveitar o máximo que a gente puder, ser verdadeiro com a gente mesmo. Essas experiências é o que se encaixam dentro da unidade espiritualidade. E aí, enfim, a gente tem outros campos em que a espiritualidade pode ser vivida, pode ser encontrada, além das religiões. Passando rapidinho sobre a minha experiência, minhas experiências com igreja, tá? Durante muito tempo esse foi um assunto muito delicado para mim, porque, como eu falei, eu me considero uma pessoa espiritualizada. E eu, em nenhum momento eu tive um conflito direto com a igreja, sabe? Quando eu comecei a me questionar sobre o que existia antes do cristianismo, ou como eu poderia ter uma visão mais ampla dessa conexão espiritual, eu primeiro eu nem imaginava que era isso que estava acontecendo, e eu não tive realmente nenhum tipo de conflito. Eu só entendi que para mim não fazia sentido mais estar naquela comunidade e, enfim, depois de muito tempo eu também fui me entendendo como ser humano e entendi que assim, as pessoas mudam, né? A gente muda muito ao longo da vida. Então, todas as experiências que eu tive, né, para dizer, só para dar um contexto, né? Então, a maior parte da minha família, por parte de mãe, seguem a Igreja Católica. E aí eu fiz primeira comunhão, só primeira comunhão, na verdade. Fiz primeira comunhão e daí depois as minhas outras experiências foram com igrejas evangélicas. E aí, enfim, eu só posso falar da minha experiência. E eu acho que é muito infantil a gente categorizar uma experiência vivida como algo totalmente inválido. O que eu quero dizer com isso? Eu tive nessas igrejas ótimas amizades, ótimas experiências luminosas. Eu acreditava demais naquilo que eu estava fazendo, naquilo que eu estava me envolvendo, até o momento que eu não acreditava mais, que não fazia mais sentido da maneira como aquilo estava sendo apresentado. E para várias outras pessoas fazia sentido. Eu acho que esse foi um dos movimentos que eu fiz também que eu fiquei muito de boa. Tipo, pode ser. E daí era isso que eu pensava: não é possível que essa seja a única resposta espiritual da história da humanidade. E aí foi indo minha curiosidade para ler e buscar outros tipos de religião, como que o ser humano está se relacionando com isso desde a Idade da Pedra. E aí eu ganhei um certo repertório espiritual, né? Eu não li a Bíblia inteira, mas a gente estudava, fazia escola dominical, coisas assim. Então, foram experiências positivas enquanto duraram, sabe? Tipo, não tenho recalque, que absurdo. E eu também nem tinha muito acesso a tantas coisas assim dentro da estrutura da igreja para ter um nível de crítica, para dizer o que eu concordava e o que eu não concordava. Mas, na minha experiência, eu com as minhas angústias, com as minhas perguntas, entendia que eu precisava seguir em frente, tá ligado? Era como se, tipo, eu tô passando por aqui. Tipo, eu tô passando por aqui, vou pegar daqui tudo que faz sentido para mim, vou pegar minha mochilinha, gente, obrigada, Deus abençoe, vou seguir na minha caminhada.
isso foi uma das melhores coisas que eu fiz, se não a melhor coisa que eu fiz, porque hoje eu considero a minha conexão espiritual, a minha vida espiritual muito mais autêntica e sincera e desenvolvida do que quando eu estava seguindo um molde específico de religião. E aí eu não estou falando que a religião se serve para você tá errado. Eu estou falando exatamente o contrário. Eu estou falando que cada um de nós tem que desenvolver a sua própria espiritualidade dentro daquilo que faz sentido para você. Então, existe esse conceito de sublimação, né? A sublimação é uma coisa é água, aí tem a sublimação, ela vira gás, vira nuvens, vira chuva, uma mudança de estado de uma substância. Então, a espiritualidade, ela parece uma sublimação da ciência. Olha que louco. Quando você começa a pesquisar, por exemplo, se você for assim como eu, quiser dar uma pesquisada sobre as origens do universo, o que se explica do universo, quais são as teorias atuais que a ciência, tipo, que a maioria da comunidade científica apoia, tal, você vai perceber que a maioria dos cientistas está plenamente convencido de que existe uma inteligência espiritual, uma inteligência suprema, eterna, que rege leis que são universais. Então, assim, a ciência, conforme a gente mais estuda a nossa experiência na Terra, mais se comprova que é tudo muito absurdo e que tem que ser alguma parada espiritual, tá ligado? Você vê os caras assim, tipo, a gente descobriu uma molécula que faz isso, que não sei o quê. Os caras chegam num nível de vislumbre do que é a experiência na Terra, ou do que existe na Terra, da inteligência do universo, das possibilidades do universo, que é uma experiência luminosa, tá ligado? É tipo você olhar uma fórmula e você conseguir com essa fórmula calcular, sei lá o que, do universo e você perceber que é igual em todo o universo. Então, assim, a ciência, o outro estado dela é a espiritualidade, tá ligado? A espiritualidade, ela tá intrinsecamente ligada com quanto mais a gente estuda e descobre sobre a natureza. E aí, qualquer cientista sério que você conheça vai chegar no final da vida totalmente convencido de que a gente não sabe de nada, que aquilo que a gente sabe a gente nem tem certeza, então assim, não dá para confiar muito, mas vamos confiar em alguma coisa, porque senão a gente vai ficar maluco. É basicamente isso que a ciência está nos dizendo, tá? Se você não quiser pesquisar, é isso, já te adianto. Então, assim, em grande parte das religiões, Deus, né? Tipo, essa energia, essa energia criativa, essa força infinita que é acessível. Então, os seres humanos eles estão tentando codificar um tipo de conexão espiritual com alguma coisa que tem no planeta Terra, e aí a gente vai dando nomes diferentes para isso ao longo das épocas, de acordo com a nossa cultura. Mas para mim, qual que é a grande parada, né? Qual que é a grande fita? Porque essa conexão espiritual, o que que eu acredito, tá? Isso é o que eu acredito. Se acreditar em outra coisa, tá tudo certo. Eu acredito que se a gente tá vivo, enquanto a gente estiver vivo, é porque tem uma energia sagrada dentro desse ser vivo, que é uma energia que sai desse ser vivo a partir do momento que ele morre. Beleza? A ciência já tentou calcular, qual que é o peso da alma, não sei o quê. Mistério. Ninguém explica direito como é que faz. E assim, o mistério da vida, né? Você vê que a gente consegue reproduzir ali a gravidez, o processo de reprodução humana, mas é absolutamente incontrolável. A gente acontece numa cagada ou outra a gente conseguir fazer. Mas
existe um tipo de energia de vida que acontece por conta própria. O que eu quero dizer com isso? Enquanto eu estou aqui falando, o meu corpo está funcionando perfeitamente, coisas aqui estão sendo feitas assim num nível microscópico e cirúrgico, e eu não estou tendo que fazer nada para isso. Eu estou sendo mantida por uma energia de vida que está fazendo meu corpo funcionar. E aí essa energia de vida sai do meu corpo no momento em que voltar para o universo, tá ligado? É nisso que eu acredito. Então, se a gente tem uma conexão espiritual com o universo só pelo fato da gente estar vivo, para mim parece muito claro que cada ser humano vai ter que buscar a sua própria espiritualidade de acordo com aquilo que tem dentro de si. Então, beleza, a gente vai catalogar 975 mil formas diferentes de nos referir a experiências espirituais e a entidades, forças espirituais, o que quer que seja. Mas cada um de nós vai ter que fazer um exercício de reflexão do tipo, eu acredito nisso mesmo? Eu acredito dessa tal forma. E aí, o que aconteceu comigo? Quando depois eu fui começar a ler e pesquisar e não sei o quê, eu encontrei coisas do cristianismo em religiões assim, Egito, ano 300 antes de Cristo, assim, um negócio bizarro, sabe? Os mesmos conceitos. Se você tem interesse nesse tipo de leitura, existe um livro que se chama O Caibalion. Ele tá já até meio famosinho aí na internet. Eu gosto muito desse livro e uma coisa que me marcou muito é que ele só chega até você no momento que você está preparado para entender. Então, se você tentar arranjar esse livro e não conseguir, pode ser que não seja o momento. Mas se de repente aparecer uma pessoa na sua vida que te fala e te empresta esse livro e você consegue ele fácil, ou às vezes também você compra, você lê e não entende, você tem que ler outras vezes. É um processo. É bem interessante em termos de conceitos espirituais, de lei do universo, de conexão do ser humano com algo que é espiritual, com algo que é transcendente, que é luminoso. Então, dentro da minha experiência, hoje eu olho para o cristianismo e tem coisas que eu realmente acredito dentro do cristianismo, aí tem coisa que eu acredito dentro do hinduísmo, e aí tem coisa que eu acredito dentro do espiritismo, tá ligado? Eu não preciso beber só de uma fonte espiritual para viver bem comigo mesma, sabe? Porque a vida é muito complexa, o ser humano é muito complexo, a gente não vai ter uma resposta única para todas as nossas dúvidas e todos os nossos questionamentos. Espero que você saiba disso. Então, assim, no que eu acredito hoje? Que todas as coisas, tudo é uma coisa só. Então, todas as religiões, está todo mundo falando da mesma coisa, da mesma fita. A gente tá falando da mesma fita. E aí, tem uma outra coisa que eu acredito, e aí tem mais a ver com o que eu vou procurar em relação a universo, sabe? Eu vou ver uns vídeos assim, tipo, o que é a realidade, sabe? Umas coisas meio maluca de física teórica e essas coisas assim. E aí, esses dias eu estava vendo um vídeo que mostrava a proporção do tamanho da Terra em relação ao Sol e o tamanho do Sol em relação à maior estrela do nosso complexo de galáxias. Quando eu vi isso, cara, sério, a única coisa que eu senti assim foi tipo, cara, não tenho como não acreditar que eu só tô viva no planeta Terra pela graça de Deus. Porque Deus é generoso, porque Deus tem misericórdia, tá ligado? E eu acho que pra mim isso é amor. Tá ligado? Tipo, eu sendo a pessoa que eu sou, vivendo a minha vida,
Eu sou uma expressão direta do amor e da misericórdia e da graça divina. Nossa, tô parecendo uma louca falando isso, né? Mas para quem tá na sua jornada de autoconhecimento, você sabe que você não precisa concordar com tudo que eu tô te falando. Eu tô te dando uma ideia aqui. Tô te compartilhando a ideia que eu penso sobre tudo isso. Do quanto a gente é insignificante, sabe? Quando eu vejo essas coisas do universo, eu só consigo acreditar que a gente é sustentado por essa força, por essa graça, que é uma coisa que a gente não merece, que a gente não precisa se esforçar. Tipo, eu não preciso me esforçar para me manter vivo. Claro, né? Preciso comer, preciso fazer a manutenção do meu corpo. Mas fazendo a manutenção do meu corpo, ele funciona sozinho, certo? Então, é essa energia de vida que eu acredito que é extremamente farta, que é extremamente abundante e graciosa e misericordiosa, porque não tem como explicar um negócio desse, tá ligado? Que loucura que é essa? Cada ser humano que já pisou no planeta Terra ser um diferente do outro. Que energia criativa doida é essa, tá ligado? Isso foi uma das coisas que eu entendi, assim. Eu me considero uma pessoa criativa e hoje eu me identifico demais com a face criativa desse Deus que criou tudo que tem nesse universo e que a gente conhece, que a gente não conhece nem 1%, né? Sei lá. Tá ligado? Então você vai descascando conceitos para entender o que faz sentido para você ou não. E tá tudo bem, é ótimo você desenvolver a sua espiritualidade. É sinal de saúde emocional você ter uma espiritualidade em dia. Eu já vou chegar num ponto específico que vai ajudar você a encontrar espiritualidade em outras áreas da vida que não é a religião. Mas não vou me atropelar. Uma outra coisa que eu acredito é que a energia do universo ela é responsiva, mas ela não é pessoal. Então, eu acredito que os seres humanos conseguem interagir com essa energia do universo, com essa energia de criação, se sintonizando seus pensamentos com pensamentos relacionados a esse tipo de coisa, relacionados àquilo que se deseja, principalmente. Mas eu não acho que essa energia seja pessoal, que esteja castigando alguém, que esteja punindo ou beneficiando fulano de tal CPF ABCDE. Eu acredito que os seres humanos pagam em vida, eu quero acreditar que os seres humanos pagam em vida os males que porventura façam a outras pessoas, tá? Mas eu sei de muita gente, né? A gente ouve muitos relatos de pessoas que não têm o caráter mais espiritual do mundo e vivem relativamente bem. Por quê? Porque essa pessoa está sintonizada com valores do universo, mesmo que ela esteja fazendo mau uso desses valores, dessas leis, essa pessoa consegue o que ela quer, essa pessoa consegue se colocar num lugar de status e se proteger muitas vezes daquilo que poderia acontecer de consequência. Mas eu acredito que a consequência é sempre na consciência de todo mundo, né? Eu quero acreditar que, no fundo, quem tá no erro sabe. Mas vamos em frente. E aí, uma das últimas coisas aqui, antes da gente ir para o conceito sobre fita de Möbius, que é uma ideia recente e que me traz muita paz de espírito, que é o quê? Essa inteligência divina, espiritual, da natureza, sei lá, ela é perfeita, né? A natureza sabe exatamente a hora de fazer as coisas. A gente tem inúmeras provas na nossa história, na nossa, tudo aquilo que a gente estudou, que a gente descobriu até hoje em relação à natureza, em como a natureza funciona, como o corpo humano funciona, como o universo funciona, é um raciocínio muito foda, tá ligado? Não tem como você
ver como é que nasce um bebê na barriga de uma mulher e não ficar muito de cara. De oi? Então, assim, existem coisas, escândalos da criação humana que refletem essa profunda inteligência da natureza e dessa energia, e eu acredito que eu sou sustentada por essa energia. Então, eu consigo confiar e descansar que enquanto eu estiver viva, essa energia está me sustentando. Então, eu não vou querer controlar tudo sozinha, eu não vou assumir que todos os meus fracassos e todas as minhas vitórias estão relacionadas a uma busca ou não de espiritualidade. Eu quero descansar nessa certeza de que eu não preciso me esforçar para acessar a vida que existe dentro de mim, para acessar o meu mundo interior, para acessar esse contato com essa energia espiritual. Por quê? Porque eu estou viva. Então, se eu estou viva, eu tenho uma energia divina, que é o que dá a vida. Não é isso que a gente aprende? Que Deus dá a vida, que Deus tira a vida e que a vida a gente não sabe de onde vem e não sabe para onde vai, quando a gente morre, não sabe nem direito o que que é. Então, essa inteligência é o que sustenta a minha existência. Não é o meu esforço, não é o meu dinheiro, não é os meus contatos, não são as minhas amizades. O que permite que eu esteja nessa experiência de vida é essa energia divina. E a partir do momento que não fizer mais sentido, essa energia de vida vai voltar para algum lugar e o meu corpo vai virar adubo e vai voltar para o pó e voltar para o pó. Entendeu, né? Isso é um negócio da Bíblia. Se você não sabe o que é uma fita de Möbius, ela é uma superfície não orientável. O que quer dizer? Que ela não dá para saber, não dá para definir parte de o que é o lado de fora, o que é o lado de dentro, o que é o avesso. Ela é uma superfície que tem uma continuidade infinita. E aí, quando eu pensei pela primeira vez, assim, tipo, nossa, cara, a espiritualidade é uma fita, assim, ó, o ser humano tá tentando achar a explicação, tá tentando se desenvolver espiritualmente, porque isso é alguma coisa, isso é uma parada para o ser humano, assim, isso é... E aí eu anotei essa ideia, e aí depois eu tinha visto esse conceito da fita de Möbius, e aí colou uma coisa na outra, assim, tipo, a espiritualidade, ela é exatamente isso, é a gente percorrendo a mesma superfície em aspectos diferentes, mas na mesma busca da necessidade do espiritual, da necessidade do transcendente, da conexão com algo maior, com o sentido da vida. E aí, o que tem de novo em tudo isso, né? A espiritualidade pode ser encontrada em outras áreas da nossa vida além da religião. Por exemplo, por meio da ciência e por meio da arte. Então, uma das formas que as pessoas têm se aproximado da espiritualidade é muitas vezes estudando o universo, é chegando às conclusões de que precisa existir algum tipo de inteligência que fosse capaz de chegar nisso aqui e que é o mínimo que a gente conhece. E também a arte é algo que nos conecta com algo que é muito poderoso, que é muito espiritual. Se você estudar a religião de qualquer época da humanidade, a música é sempre algo presente. Ela é muito, muito forte. E eu não tenho dúvida de que a música é uma forma de você se conectar diretamente com alguma fonte divina, de inspiração, de sublimação, o que quer que seja. Então a gente foi desenvolvendo ao longo da nossa história áreas da nossa vida em que a gente consegue se conectar com algo que é maior do que nós, que nos traz uma sensação de
parado no tempo, de que o tempo não parou de passar naquele momento, de tão elevado que foi a sua experiência, o quanto você se emocionou. É só você pensar numa banda que você gosta, que você viu ao vivo, assim, é uma experiência muitas vezes transformadora para o ser humano. Então, assim como a espiritualidade, ela é uma sublimação da ciência, igual a gente estava falando, né? A ciência está aqui, um outro estado da ciência é o quê? A espiritualidade. É a galera estudar os bagulho e ver que não tem como isso aqui não ser Deus. Aí chega na espiritualidade. A arte, ela é um outro estado da espiritualidade. Então, assim, a espiritualidade está aqui. O próximo estado mais elevado da espiritualidade é a arte. E aí, enfim, eu já estou. Eu não sei se em algum momento da minha vida eu vou parar de falar que o ser humano tem que criar coisas. Nós somos criativos por natureza. Não tem como a gente ter uma vida equilibrada, uma vida sã, se a gente não consegue exercer a nossa qualidade mais fundamental, que é a criação, que é criar coisas. Então, esses três campos, a arte, a espiritualidade e a ciência, esses são campos capazes de nos fornecer essas experiências divinas, essas conexões divinas. E aí, claro, né, a espiritualidade ela é algo complexo, assim como todos os seres humanos do mundo já foram complexos e sempre vão ser. Não é algo que vai ser a mesma resposta para todo mundo. E eu acho que essa ideia é justamente sobre isso, sobre a gente não querer pacotes prontos, kits prontos e alguém chegar para você e falar o que você tem que acreditar. Eu acredito que esse é o maior erro de quem não faz esse processo de reflexão. Porque em algum momento isso não vai mais ser sustentável. E os seres humanos têm momentos dificílimos ao longo da vida. A gente precisa ter uma espiritualidade bem desenvolvida para que a vida não seja tão violenta, para que a vida não seja. Para que a gente não perca a esperança de muita coisa. Então, procure formas de desenvolver a sua espiritualidade de um jeito que faça sentido para você. Se você lê uma coisa de uma religião e aquilo fala com você, guarde isso para você, porque a tua experiência de vida ela é única. Ela é única. Você pode e merece se conectar com essa energia divina. Se você quiser que os seus dias sejam mais leves, se você quiser expandir a tua condição humana, é possível você se conectar com Deus por meio da ciência, por meio da religião e por meio da arte. E aí você escolha aquilo que tem mais a ver com o que você acredita e cultive isso. Tenha momentos para perceber Deus nas coisas que você acredita, porque isso fortalece a nossa alma, isso fortalece a maneira como a gente lida com as dificuldades da vida humana, que são muitas para todo mundo. Então, acreditar em qualquer coisa e criar, eu acredito que são as bases de uma vida sã. A minha vida, assim, aquilo que eu acredito, só tem melhorado. Quanto mais eu sigo nessa busca de responder, de não ter medo de responder as perguntas que eu me faço, que foi uma das coisas que me fez não seguir exatamente aquilo que estava sendo dito pela igreja X ou Y. E aí é o que eu digo, não considero como experiências inválidas ou meter o pau na igreja. Eu não vejo as coisas dessa forma, também porque, claro que eu vi coisas lá super hipócritas, depois fiquei sabendo de mais coisa ainda, fofoca brava, mas eu também vi muita coisa boa, eu também vi muitas pessoas se recuperando de alcoolismo, de tabagismo, de vício, em todos os tipos de drogas, família desestruturada que vê na igreja uma oportunidade
de recuperar essa esperança de ter uma vida plena, de ter uma vida saudável. Então, o que pode ser diferente, você só vai descobrir o que é diferente se você se permitir responder as perguntas que todo mundo se faz. Não é possível que só eu que estou aqui me perguntando coisas. A humanidade, o ser humano está se perguntando coisas desde que saiu da caverna, né? Ou antes até, né? Então, a gente quer desesperadamente acreditar em alguma coisa. Isso é uma necessidade humana, fundamental, uma necessidade da alma humana. E eu acredito que criar também é uma necessidade da alma humana. Dentro dessa epidemia de fé que a gente está vivendo no nosso mundo, é muito difícil trilhar o seu próprio caminho, andar com as suas próprias pernas, mas eu acredito que esse é o melhor momento da história para cada um conseguir fazer isso, porque tem muita coisa que você pode ler, tem muita coisa que você pode estudar, que você pode conhecer, que vão basicamente te mostrar que está todo mundo sempre buscando conexão espiritual, vivendo coisas que não dá para explicar e que são muito maravilhosas. E aí os mais céticos, né, acreditam na ciência, como se a ciência fosse esse tipo de religião, mas ela é um tipo de espiritualidade. Talvez uma coisa mais cética, mas é isso. Todos os cientistas e autores que eu tenho visto que precisam concluir qualquer coisa sobre seus estudos, sobre a sua carreira acadêmica, vão falar isso que eu falei no começo. A gente não sabe quase nada, isso aqui que a gente sabe amanhã pode ser tudo mentira, pode jogar tudo no lixo. E eu lembrei também, tem uma frase do Carl Jung que eu gosto muito, que é: nada é tão frágil quanto uma teoria científica. Então, a gente está sujeito o tempo todo em descobrir uma coisa que nunca foi vista e agora mudou tudo. Então, assim, quanto mais você estuda, quanto mais você lê sobre o desenvolvimento da ciência, mais você fica convencido de que existe uma força extremamente inteligente, coordenada e rítmica e balanceada que está sustentando tudo isso, está sustentando a mim, a você. Então, isso para mim é um fato. Espero que dessas ideias todas você possa tirar aquilo que é melhor para você. Eu quero encerrar agora minhas ideias compartilhando o que eu estou lendo. Então, agora eu tô lendo A Lei do Triunfo, que era um livro que eu já queria ler, eu tinha bastante curiosidade. Claro que não concordo com várias coisas, e às vezes eu tô lendo aqui, leio alguma coisa e solto, meu Deus, que absurdo! Porque esses homens dessa época deles ali era tudo doido, né? Tô na metade já, loguinho vou terminar. Eu comecei a ler Irmãos Karamazov, mas tive que voltar no começo para anotar os nomes das famílias, quem que era irmão de quem, o que estava acontecendo. Daí o cara é casado com uma mulher, tinha os filhos X e Y, daí depois casou de novo, teve os dois não sei quem. Uma confusão. Então eu estava indo, mas tive que voltar, dei uma pausa nisso e comecei o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, que já me encantou muito. Eu queria estar lendo ele um pouco mais do que eu tô lendo Lei do Triunfo, que eu quero terminar logo. Mas o jeitinho já é o primeiro livro que eu tô lendo dele, então o jeitinho dele do começo já achei muito legal, muito lindinho, então acho que eu vou gostar. E tenho outros livros ali também que eu já comprei no Black Friday da Amazon. Então, eu faço isso, daí eu fico um tempo sem ter que comprar. Provavelmente daí na próxima ideia que eu deixar aqui, eu já vou ter outros livros. Se você tem livros para me indicar, por favor, entre em contato comigo, porque eu também tenho muita coisa para ler que eu não li ainda. E eu também estou, como os cientistas, muito convencido que a gente não sabe de nada desse mundo. Beleza? Vamos seguir em frente. Pegue aí as ideias daquilo que faz mais sentido para você.
reflita, leia, vá atrás de informação, porque não tem receita de bolo para existência humana. Cada um por si, Deus por todos, beleza? Deus abençoe que tenha dado certo aqui minha gravação, porque o cachorro latiu, mas se bem que talvez eu vou postar mesmo assim, que se foda. Não, oh Deus, brincadeira. Vamos ver.